Abra sua Bíblia comigo em Ageu capítulo 1, versículo 2. Ageu capítulo 1, versículo 2. Gente, minha esposa ainda está lá na casa dos pais dela, não? Falei, vai voltar mais não? Ela falou, eu estou querendo ficar aqui mais um pouquinho. Eu falei, tá, sei. Que paz, hein? Hã? Que paz. Lá, ô cara? Mas lá é só barulho de galinha, de grilo, de... É? Né? Ageu capítulo 1, versículo 2. Mas eu na verdade, eu não brigo não, porque os pais dela já são de idade, e tempo que puder passar com eles, né? E são gente boa demais. E eu sempre falo o seguinte, eu lembro da última vez que eu conversei com meu pai. Foi no portão da casa dele, e nós discutimos ainda, hein? Ainda tinha uma discussão ainda. Foi a última vez que eu conversei com meu pai. Então eu falo com ela, se tem oportunidade, aproveita mesmo, porque a gente nunca sabe quando vai ser a última vez. Essa é a verdade, né? Assim fala, ou assim diz o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, porventura, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos, subi ao monte, e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Só até aí. Gente, o tema da mensagem é tempo de reconhecer. O quê? É você que vai definir aí, dentro do que eu vou pregar. Deus, Ele está chamando o povo dele, e quando eu digo Deus está chamando o povo dele, não é o povo da igreja Tempo da Verdade, da igreja Batista, da igreja, não, o povo dele, é o povo dele, o povo de Deus não exibe placa. E Deus está chamando o povo para sair da distração, está chamando o povo para sair do desânimo e da estagnação espiritual. Muitas pessoas estão estagnadas espiritualmente falando. Às vezes se ocupa muito. Às vezes o pastor se ocupa muito com as coisas da igreja, mas espiritualmente está estagnado. Às vezes o obreiro se ocupa muito das coisas da igreja, mantém tudo organizadinho, tudo, mas está estagnado espiritualmente. Às vezes a pessoa vem ao culto, na semana, no domingo, mas está estagnada espiritualmente. Não basta estar assentado aí, não basta vir à igreja, você tem que ter conexão com Deus, tem que ter intimidade com Deus. E Jesus não é religião. Você tem que ter aquela conexão com o Senhor Jesus. Ele é o Senhor e ponto final, não tem outro. Porque muitos dizem, eu sou da religião tal, então eu estou salvo. Mentira, quem disse que você é evangélico, crente, sei lá o quê, você vai ser salvo? Salvação só em Jesus Cristo. É só em Jesus Cristo. E Ageu mostra
que quando colocamos as coisas de Deus em primeiro lugar, o Senhor volta a liberar provisão sobre a nossa vida. Nós estamos vendo nos dias de hoje muitos crentes com a vida amarrada. E quando eu digo amarrada, não estou falando só financeiramente, eu estou falando espiritualmente, familiarmente, sentimentalmente, saúde, enfim, muitas pessoas com a vida amarrada. Mas nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar. Pastor, como é que eu coloco Deus em primeiro lugar? É só estando na igreja? Não, meu irmão. Principalmente quando você estiver lá fora. As pessoas precisam olhar para você. Você sabe por que os discípulos foram chamados de cristãos? Porque se pareciam com Cristo. Aquele povo é cristão, parece com o tal do Cristo aí, ó, parece com ele. Porque eles pareciam com Cristo. Não porque eles declaravam a palavra de Deus. Porque tem muita gente que declara a palavra de Deus, mas não é cristão. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos voltar para Deus. A igreja do século... A igreja do século 21 precisa voltar ao primeiro amor. Não confunda emoção com conexão com Deus. Porque emoção, você pode escutar uma música sertaneja, você pode escutar uma poesia, você pode ler uma poesia, pode ver um vídeo na rede social e ficar emocionado. Você pode chorar assistindo uma novela, uma cena que ficou marcada nos filmes aí, aquela cena do Titanic, né? Até quem é mais novo assistiu o Titanic, fez muito sucesso, e já faz sucesso até hoje, as pessoas assistem aquela cena dos dois no bico do barco lá, e depois o cara morrendo. Muita gente chorou. Então chorar, meu irmão, se emocionar é uma coisa, se conectar com Deus é outra completamente diferente. A igreja precisa voltar ao primeiro amor. Precisamos, eu não sou o único pastor que está falando isso, não. Estou vendo pastores aí de várias denominações falando isso. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar à intimidade com Cristo. A gente às vezes cria intimidade com a igreja, mas não cria intimidade com Jesus. Perdão. Então o povo de Israel eles estavam voltando do cativeiro. E quando eles chegaram em Jerusalém, eles viram as casas todas destruídas. Imagina passar um terremoto, você volta, a sua casa está destruída, seu comércio está destruído, você fala, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Então eles viram tudo destruído. Aí sabe o que eles fizeram? Correram para arrumar as casas. Não, eu tenho que arrumar minha casa. Eu tenho que arrumar aquela loja que era minha ali, ó, aquela loja de sapato ali, ó, como é que está minha loja? Eu preciso arrumar aquilo ali. Preciso pintar, levantar as paredes, arrumar o telhado, eu tenho que fazer aquilo ali. Então eles estavam correndo atrás da sua própria casa. Mas no centro de tudo tinha o quê? O templo. Tinha o templo. E ele diz assim: considerai os vossos caminhos. Esta palavra de Ageu continua atual para os dias de hoje. O Senhor está dizendo para mim, para você que está aí assistindo, considerai os vossos caminhos. Quero fazer uma pausazinha de alguns segundos aqui agora. Considerai o seu caminho. Qual caminho você tem tomado? Por qual caminho você tem trilhado? Por onde você tem caminhado? Como está a sua conexão com Deus? Nós estamos vivendo tempos. Isso é aqui na Igreja Tempo da Verdade, em outras igrejas, enfim, de pessoas dentro da igreja, mas fora da presença. Então assim, considera o seu caminho. Será que sua vida está boa mesmo? O que você tem feito para a sua vida ser uma bênção? Tem gente cuidando mais da vida dos outros que da própria vida. Verdade ou mentira? Ué. Tem gente cuidando mais da vida dos outros do que da própria vida. Meu irmão, minha irmã, você precisa entender o seguinte. Olha o que Ageu está dizendo para nós aqui. Considerai os vossos caminhos.
Considera, como é que está a sua vida? Estou fazendo essa pausa para você poder entender como que está a sua vida. Para onde você está caminhando, para onde você está indo. Faça uma reflexão, porque esse momento não é pai, não é mãe, não é marido, não é esposa, não é filho, não é o pastor, não é ninguém, é você com Deus. É igual o momento da ceia, cada um dá conta de si mesmo. É como se Ageu gritasse lá no Velho Testamento, e a palavra dele estivesse ecoando, dando um eco aqui hoje. Considerai os vossos caminhos. Considerai os vossos caminhos. E aí? Qual caminho você tem percorrido? Porque essa palavra, ela continua atual. Pessoas estão vivendo desgaste espiritual, porque abandonaram o altar, porque abandonaram a presença, porque abandonaram o propósito de Deus. Versículo 6, por favor, Vinícius. Olha o que diz assim: semeais pouco, semeais muito, recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestis, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe num saco furado. Quando Deus deixa de ser prioridade, tudo entra em desequilíbrio. Meu irmão, quando Deus deixa de ser a nossa prioridade, a vida desequilibra. A saúde desequilibra, o emocional desequilibra, as finanças desequilibram, tudo desequilibra. Tudo começa a perder a forma, quando Deus deixa de ser o centro. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim. Então, o centro tem que ser Deus. O ponto primordial tem que ser Deus. Sem Ele nós não vamos romper, sem Ele nós não vamos conseguir, sem Ele nós não vamos andar. O povo trabalhava, mas não prosperava, produzia, mas não desfrutava. E existem pessoas que estão trabalhando muito e vivendo só cansadas. Eu venho falando sobre o cansaço aqui tem um tempo. Pessoas estão cansadas, e às vezes não fazer nada. Não trabalhei tanto assim para estar cansado. A mente está cansada. É preciso conectar a sua mente com Deus. Pessoas lutando muito e avançando pouco. Isso aqui é muito forte. Se esforça muito, mas avança pouco. Avança metros, às vezes centímetros, quase que não sai do lugar. Porque não está conectado com Deus como deveria estar. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Jesus não é intruso, mas Ele está batendo na minha porta, na sua porta, dizendo: eu quero ter um relacionamento com você, eu quero ter uma intimidade com você. Nós estamos vivendo um tempo de pessoas vazias por dentro. Sim ou não? Pessoas vazias por dentro. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa: nós precisamos trabalhar, ganhar dinheiro, precisamos sim ter férias, precisamos comprar as coisas, o carro, a casa, sei lá, comer, enfim, cada um na sua aí, né? Mas, se a compra do carro te empolga mais do que Jesus, o carro é um problema na sua vida. Se o seu casamento te empolga mais do que Jesus, é um problema na sua vida. Se o seu trabalho te empolga mais do que Jesus, é um problema na sua vida. Mas pastor, tem que deixar meu trabalho? Não é isso. Você tem que olhar dentro de você o que te motiva. Você tem mais motivação para namorar, para estar com o marido, com a esposa, mais motivação do que para estar com Deus? Jesus disse: aquele que amar qualquer coisa mais do que a mim não é digno de mim, ou qualquer pessoa mais do que a mim. Jesus não vai te tirar do seu esposo, do seu trabalho, Ele vai acrescentar mais na sua vida. É isso. Mas as pessoas estão, Deus abençoe, missionariete. As pessoas estão, muitas pessoas, né, estão vazias. Vazias. E eu poderia dizer que um dos culpados por isso é isso aqui, ó. Mas a culpa não é do celular, porque o celular em si, para ele vir na minha mão, vem na minha mão o celular, ele não vem, eu é que pego. A pessoa, às vezes vai assistir o culto, está demorando muito, não vou ficar assistindo isso aqui não.
mas rola a tela 2 horas, 3 horas, vendo só bobagem, enchendo a mente de bobagem, enchendo a mente de porcaria, verdade ou mentira, mas não consegue ficar 1 hora, 1h30, 2 horas assistindo um culto, uma palavra, uma mensagem, uma pregação, não consegue. É uma estratégia do diabo, essa inquietação, esse desequilíbrio. O que te motiva mais do que Jesus? Porque se você não tiver sede pelas coisas de Deus, se a sua sede pelas coisas do mundo forem maiores do que pelas coisas de Deus, tem um negócio errado. Tem um negócio errado. Nós estamos vivendo uma época, gente, que a pessoa vem para a igreja e fala assim, nossa, mas esse culto está demorado, viu? Mas a pessoa chega em casa, pega uma série para assistir, eu não estou dizendo que não posso assistir a série, tá? E como é que é ver a conclusão da série? Ela vai até 5 horas da manhã, se for preciso, para ver a série, e dorme lá meia hora, 2 horas só e vai trabalhar. Mas na igreja está demorando o culto. Está difícil, eu estou cansado, o pastor está falando demais. Virão dias em que vão bater na porta de todas as igrejas, mas não vão encontrar mais ninguém. Aliás, se você for uma pessoa que observa, você já vai começar a observar que dentro do Brasil já está ficando complicado pregar o evangelho do jeito que tem que ser pregado. Tem coisas que a gente não pode falar aqui. Ó. É ou não é? Tem um pastor aí que está sendo processado, porque estava expulsando demônio. Alguém gravou, o demônio falou o nome dele lá, e o pastor está sendo processado. E quando Jesus disse, em meu nome, vocês vão expulsar demônios. Então, o cerco está fechando. O cerco está se fechando. E é preciso que nós venhamos acordar. E Ageu revela isso. Ageu revela que tem batalhas que não são materiais, que não são financeiras, que não são carnais. Elas são espirituais. Tem batalhas que são espirituais. Grande parte das batalhas são espirituais. Então a batalha espiritual, eu não vou resolver a batalha espiritual na mão, no braço. Sabe como que eu resolvo a batalha espiritual? No Job. Jejum, oração e Bíblia. Jejum, oração e Bíblia. Jejum, oração e Bíblia. Não adianta você ficar, pastor, minha vida está muito ruim, minha vida está não sei o quê. Toma uma atitude. Faz um propósito de jejum. Desliga esse celular, só usa para o essencial. Sai da televisão, fala, eu vou jejuar aqui 1 semana, 2, eu vou entrar para dentro da Bíblia. Eu vou buscar a palavra, eu vou buscar comunhão com Deus. Versículo 5, por favor, Vinícius. Agora, antes de Deus restaurar, porque Deus quer restaurar. Deus quer nos restaurar. Ele é tão misericordioso, porque eu sempre estou vendo aí, pessoas de fora, de outros países falando, o Brasil é o país do avivamento. O Brasil é um celeiro espiritual. Eu falei, Deus, não é possível. Uma pessoa só falando uma coisa. Mas você vê pessoas de vários países falando a mesma coisa. Meu irmão, se o Brasil é um celeiro espiritual do mundo, eu faço parte disso, você faz parte disso. Agora, não sei se você quer fazer parte disso, né? Eu quero estar no centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus é o melhor lugar para nós estarmos. Olha o que diz ali, Ageu 1,5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Deus, Ele confronta antes de restaurar. Ele está chamando a minha atenção e a sua atenção antes de restaurar. Eu vou traduzir isso para os dias de hoje, tá? Porque o Espírito Santo é educado, eu não sou muito, então vou traduzir para os dias de hoje. Toma vergonha na cara. Toma uma posição. Até quando vai ficar desse jeito? Considerai os vossos caminhos. O Espírito Santo é educado. Ageu era um profeta tido como assim, muito... Sabia conversar com as pessoas, sabia interagir com as pessoas, era muito paz e amor, né? Como eu não sou Ageu, eu vou falar do meu jeito. Meu irmão, até quando vai ficar levando essa vida? Até quando? Considere seu caminho. Muda essa sua vida. Ah, pastor, mas eu não sei, você sabe. Ninguém é bobo. Cada um sabe onde o prego está doendo no pé. E eu não sabe, meu irmão. Não tem que ficar apontando para ninguém, apontando defeito dos outros, erro dos outros. Cada um sabe.
Cada um sabe. Eu sei. Você acha que eu sou pastor, que eu não tenho nada para mudar na minha vida? Claro que eu tenho. Tem dia que eu olho para a minha cara e falo assim, toma vergonha nessa cara, velho. Eu sou um ser humano. Não, essa é outra coisa, idolatria pastor. Respeito só tá bom, meu irmão, idolatria não. Pastor é um ser humano igual a você. Precisamos considerar o nosso caminho. Antes de restaurar, Deus confronta. E Ele está fazendo isso aqui nesta noite. E a pergunta é, o que foi abandonado dentro de nós? O que nós abandonamos? Quando é que nós abandonamos? Onde é que você deixou cair? Onde é que você se perdeu? Volta lá e arrepende. Não é voltar lá e pensar, foi a partir dali que eu comecei a não dar crédito para as coisas de Deus, colocar outras coisas na... Meu irmão, porque as coisas não acontecem assim, numa explosão, não. O diabo, ele vai pegando a fé da pessoa paulatinamente. Hoje é uma coisinha ele puxa, amanhã outra coisinha ele puxa, ele espera uma semana para dar outra puxada, espera mais uns 4 dias para dar uma outra cutucadinha, ele espera. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo, gente? Então é preciso acordar. A igreja do século 21 precisa acordar. Não podemos viver de emoção. Aliás, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé e não por emoção. Pastor, eu estou aqui, não estou sentindo nada. E quem disse que tem que sentir alguma coisa? Se eu vivo pela fé, irmão, é pela fé. Então a pergunta é, onde a chama apagou? Onde é que a chama apagou? Foi quando você deixou de estudar a Bíblia? Se é que estudava? Foi quando você parou de jejuar? Foi quando você fala, não vou na igreja hoje não, depois eu vou, outro dia eu vou, não sei, não vou, deixa para lá, não vou orar hoje também não, amanhã eu oro. Onde é que essa chama apagou? Você tem que olhar para você e falar assim, Senhor, aviva essa obra. Me ajuda, Jesus, me ajuda. Porque, gente, eu falo por mim, se eu não pedir Deus colocar um fogo aqui todo dia, apaga. E esse fogo vem aqui, ó, palavra. Ah, pastor, tem dia que eu estou na preguiça. Eu acho que é engraçado falar que está com a preguiça de ler a Bíblia, mas não tem preguiça num churrasco, não tem preguiça numa festa, não tem preguiça. Tá lá, tá em casa, deitado no sofá, até babando. Podia estar lendo a Bíblia, podia, né? Podia estar fazendo alguma coisa de útil, podia, né? Mas eu estou no desânimo, mas o celular toca, chega uma mensagem, alguma coisa assim. Aqui, vão ali no shopping, vão ali não sei o quê. Não é que não pode ir no shopping, não é que não pode ir no churrasco, não é que não pode ir nada, não é nada disso. Mas o ânimo vem numa hora assim, a pessoa até é curada na hora. Está doente, é curada na hora. A minha garganta melhorou, a febre acabou, está tudo tranquilo. Ela não é assim. Mas para a igreja, não sei, não estou sentindo de hoje. Eu não estou sentindo de ir hoje na igreja. Meu irmão, está sentindo de aonde? No boteco? Como é que a pessoa pode falar, eu não estou sentindo de ir na igreja hoje? Então diga, eu não vou na igreja hoje porque eu não quero. Mas sentir de não ir na igreja, meu Deus do céu. Meu irmão, quem já experimentou a intimidade com Deus, é difícil de sair. Verdade ou mentira? Então a pergunta é, em que momento a oração virou apenas uma rotina, uma obrigação? Porque tem isso também, pastor? Para mim não serve não, eu oro todo dia, pastor. Ora, mas daquele jeito, aquela oração religiosa, oh meu Deus, meu pai, a cabeça está em outra coisa, da roupa que vai comprar, não sei o que vai fazer mais tarde, não sei o que, amanhã, a boca está falando, a cabeça está em outro lugar, é verdade ou mentira, gente? É ou não é? Então onde é que foi? Em que momento a oração virou uma rotina? Quando foi que a presença de Deus perdeu espaço na sua vida? Não, pastor, estou na igreja. Meu irmão, não estou dando apoio para quem está fora da igreja, não. Mas tem gente que está fora da igreja que está mais na presença do que muita gente que está dentro. Não estou dando apoio para desigrejado, não. Ah, não tem que ir igreja nenhuma. Mentira, isso é mentira. A Bíblia diz que tem que congregar. Mas tem gente lá fora que está mais abençoado que a gente que está dentro da igreja. Sabe por quê? Porque está na igreja, mas só o corpo, só a carcaça. Está mentindo para ela mesma, missionário Fabiano. Está mentindo para ela mesma. Aquele centurião,
Ele era romano, adorador de ídolos. Mas ele escuta falar de Jesus. Mas peraí, esses deuses meus aqui não resolveram nada não, mas eu vou atrás desse homem chamado Jesus. Ele chega para Jesus aqui, olha, meu servo está doente. Jesus levanta e fala, não, de jeito nenhum. Ele apresentou mais temor do que um judeu. Ou seja, para os dias de hoje, do que um crente. De jeito nenhum, eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Mas o Senhor deu uma ordem, daqui, ele é curado lá. Jesus olha para o povo, trazer para os dias de hoje, tá? Olha para a igreja e fala assim, nem em Israel eu vi uma fé tão grande. Que vergonha para nós. No meio do meu povo, eu não vi uma fé como desse gentio aqui, ó. Esse homem chegou aqui, não teve vergonha, ele chegou e reconheceu que ele é impuro, que eu não sou merecedor, eu não sou nada. Mas eu reconheço que o Senhor deu uma ordem daqui, ele é curado de lá. Ele reconheceu o poder de Jesus. Aí eu pergunto, como é que está a sua comunicação, a sua conexão com o Senhor Jesus? Porque antes, meu irmão, de reconstruir externamente, pastor, minha vida está uma bagunça, minha vida financeira está uma bagunça, minha vida sentimental está uma bagunça, minha vida conjugal está uma bagunça, minha vida isso está... Meu irmão, antes de reconstruir externamente, Deus vai te reconstruir internamente. Aleluia. Ah, mas eu estou todo quebrado por fora. Você está mais quebrado por dentro do que por fora. E Deus vai te reconstruir primeiro por dentro. Mas eu estou com pressa. Mas Deus sabe o que é bom. É igual bezetacil, dói, mas resolve. Né? Meu irmão, deixa eu dizer uma coisinha para você, meu irmão, minha irmã. A maioria das pessoas nesse século atual estão atrapalhadas internamente. Verdade ou mentira? Eu estou falando isso aqui direto. As pessoas estão esquecendo as coisas. As pessoas estão com baixa autoestima. Verdade ou mentira? A pessoa está lá bonitona assim, olha assim, né? Aí para na frente do espelho, não consegue ver beleza, porque dentro dela está tudo feio. Por mais bonita que seja a roupa, né? No caso das mulheres, a maquiagem, ou sei lá, a camisa do homem, a barba, por mais bonito que esteja, as pessoas falam assim, nossa, você está bonitão, você está linda, você está não sei o que e tal. Mas você olha na frente do espelho, eu falo você de maneira genérica, tá? Na frente do espelho e fala assim, eu estou me sentindo uma nada. Verdade ou mentira? As pessoas estão assim. Sabe o que é isso? Está precisando ser reestruturado internamente. Porque você tem valor. Você tem valor. Você tem valor. Jesus te ama. O Espírito Santo se move dentro de você. Você é templo do Espírito Santo. Jesus te ama. Você não é um pedaço de carne para Jesus. Você não é alguém, algo que os homens usam, as mulheres usam, as pessoas usam, não. Você é alguém especial. Você é a menina dos olhos de Deus. Você está valendo um preço muito alto. Você está valendo o sangue de Jesus derramado lá na cruz. Você tem valor. Pare de se olhar no espelho e falar. Aí você põe aquela roupa, alguém fala assim, nossa, seu cabelo está bacana, sua roupa está bacana, mas você está sentindo um nada. Estou todo desarrumado. E realmente está desarrumado. Por dentro. Está tudo esculhambado por dentro. Está tudo remexido por dentro. É preciso você entender que antes de construir ou reconstruir externamente, Deus vai te reconstruir internamente. E dói. Dói. Porque João Batista diz assim, convém que eu diminua e que ele... diminuir não é bom. Ninguém quer abaixar a cabeça para ninguém. É ou não é? Mas João Batista diz assim, olha, aqui é o seguinte, eu tenho que diminuir e Jesus crescer. E eu diminuir implica em quê? Arrancar toda a mágoa, todo ressentimento, toda inveja, toda falta de perdão. Pastor, mas não interessa como é que você está, interessa como é que Jesus quer que você fique. É isso aí, meu irmão. É isso aí.
Deus trouxe você aqui, sabe para quê? Para reconstruir por dentro. Quando vai fazer uma reforma num prédio, algum lugar assim, aí vem máquina, não é assim? Quebra a parede, levanta a parede, quebra piso, põe piso, muda andar, joga as coisas do segundo andar para o primeiro, do quarto andar, enfim, muda tudo. Imagina que o tijolo sentisse dor. Ele ia gritar na hora que tivesse aquela britadeira lá, viesse aquele trator, aquele negócio. É ou não é? Mas dentro de você é mais ou menos isso. A construtora chamada Jesus, dirigida aí pelo Espírito Santo, vai entrar dentro de você e vai fazer uma reforma. Mas vai ser uma reforma daquelas, meu irmão, minha irmã. Não é dessa que a gente olha na televisão e vê uma casa reformada, que bonito que está, não. É algo espiritual. Ele quer te reformar, ele quer te reestruturar. O que adianta estar lindo por fora, mas por dentro, perdão da palavra, tá? Por dentro é um lixo. Porque tem muita gente que olha no espelho e fala assim: eu estou um lixo. Verdade ou mentira? Mas porque alguém te tratou como lixo. Porque alguém tratou você como lixo, você não é lixo, não. Você pertence a Jesus Cristo de Nazaré. Porque alguém não te amou, Jesus te ama. Que alguém não te respeitou, Jesus te respeita. Ele respeita tanto que ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém quiser abrir a porta e me deixar entrar, eu vou ceiar com ele. Tem que deixar ele entrar. Está na hora de considerar os nossos caminhos. Não é possível que vai continuar levando a mesma vida. Nós já vamos entrar no mês 6, meu Deus do céu, 2026. Biblicamente falando, gente, não falta mais nada para o arrebatamento acontecer. Se pegar na Bíblia, não falta mais nada. O arrebatamento pode acontecer agora. Jesus pode voltar agora. E aí, como é que você vai ficar? Como é que você vai ficar? Se você ficar, como é que você vai ficar? Porque a partir do momento que a igreja sobe, o Espírito Santo também sobe. Paulo diz que enquanto aquele que o detém quem? O anticristo, não for retirado, ele não se manifesta. Pastor, então o Espírito Santo não vai estar na terra no arrebatamento? Na onipresença, sim. Atuando como hoje, não. Meu irmão. O negócio vai ficar estreito. Se está difícil agora, imagina depois. Nós precisamos, missionário Nieto, todos nós, ela colocou aqui, eu preciso dessa grande reforma. Todos nós precisamos dessa grande reforma. Agora, isso é você e Deus, não é ninguém apontando o dedo para você, não. Porque eu estou aqui pregando de forma genérica. Tem gente assistindo, tem você aqui. Agora, cada um sabe onde o calo dói. Cada um aqui tem os seus BOs para resolver. Né? E nem estão todos aqui. Eu espero que os que não vieram assistam a mensagem depois. Enfim. Ageu 1:8. Por favor, Vinícius. Subi ao monte, dá trabalho. Trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Meu irmão, restaurar a vida com Deus dá trabalho. Não é só assim, é hoje e amanhã eu estou bem. Não, meu irmão. Tem que subir no monte, pegar a madeira, edificar a casa, aí depois desse processo todo, eu vou me agradar. Sabe o que está dizendo? O altar precisa voltar a ser o centro da sua vida. Não é esse altar aqui, não. É o altar de Deus. É o altar do Espírito Santo. É a presença. Precisamos disso, gente. Precisamos voltar. Precisamos estar. Sabe o que mais me preocupa? Vou falar de novo. Vou falar 10 vezes. É quem está dentro da igreja e está afastado. Vem, cumprimenta o pastor, Pai do Senhor, pastor, cumprimenta os irmãos, Pai do Senhor, irmão, tal. Mas está afastado. Meu irmão, minha irmã. Onde nós vamos parar desse jeito? Onde nós vamos parar? Onde você vai parar, né? É individual, cada um que resolve a sua vida, né? Então, Deus manda o povo voltar. Deus falou assim: vocês estão preocupados com a casa de vocês, mas a minha casa está ficando abandonada. A casa de Deus hoje é onde?
Aqui nós somos templo do Espírito Santo. E Deus está falando, essa casa está abandonada, eu não estou gostando não. Vocês estão preocupando com as coisas de fora, materiais, e estão deixando a casa espiritual aqui dentro abandonada. E aí? Hã? E ele está dizendo, manda o povo voltar a construir. É isso que Deus faz. Pai do Senhor Elias, Deus abençoe. Um abraço da família. Ele está dizendo, meu irmão, minha irmã, olha o que Deus está dizendo aqui. Volta e reconstrói o meu templo. Missionário Fabiano, está falando, volta, para de mexer com a sua casa e preocupa com a minha. Ele está dizendo para você o seguinte, para de mexer com as coisas do mundo e preocupa com a minha casa. Você é templo do Espírito Santo. Ele quer se mover em você. Ele quer atuar através de você. Ele quer que você seja uma bomba, uma potência na mão dele. Quando diz assim, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, no original vai falar dunamis, dinamite, explosão. Ou seja, você tem poder de Deus na sua vida. E esse poder está adormecido aí, porque está dando mais atenção às coisas do mundo. Não, pastor, eu tenho um sonho de ter uma casa em tal lugar. Jesus não volta antes disso não, tá? Ué, o que é mais importante, eu ter uma casa em tal lugar ou Jesus voltar? Jesus, enquanto não tiver um filho, não volta não. O que é mais importante, você ter um filho ou Jesus voltar? Enquanto eu não casar, não volta não. O que é mais importante, você casar ou Jesus voltar? Meu Deus do céu. Enquanto eu não passar naquele concurso, não volta não, Jesus. Colocando coisas materiais como impedimento da condição de estar conectado com Deus. O altar representa, sabe o quê? A identidade de volta. Tem pessoas que perderam a identidade. Sabe qual é a sua identidade? Filho de Deus, filha de Deus. Meu irmão, você pegar a sua identidade aí, eu nem tirei aquela nova ainda, porque tem carteira de motorista, mas tem que tirar aquela nova, né? A minha 86. Então a mesma coisa na foto. Aí você pega a identidade, já aparece lá a filiação. Filho de. No meu caso, Gabriel Ferreira Silva, Ana e tal. Enfim. Meu irmão, tem gente que está na igreja e já perdeu a identidade há muito tempo. Tem um amigo meu, ele fala comigo assim, eu sonho com arrebatamento todo dia. Eu falei, por que você não volta então, pelo amor de Deus? Ele falou, eu sonho com arrebatamento todo dia, meu Deus. Todo dia eu sonho com arrebatamento. Eu estou com medo de acordar e já ter sido arrebatado da igreja, eu vou ficar. E sabe o que é pior de ficar? É gente que está dentro da igreja, a igreja é arrebatada e a pessoa fica. Aí o outro está lá na casa dele, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda, Jesus. A igreja é arrebatada, a pessoa está lá se humilhando, sobe. Porque quem conhece o coração do ser humano é só Jesus. É só Jesus. Você tem que entender isso. Meu irmão, então quando o altar é restaurado, como eu disse, a identidade volta, eu sou filho de Deus. A força volta, a visão volta. E Deus volta a responder orações. Deus volta a responder orações. Olha, eu fico pensando, quanta coisa nesse tempo como pastor, aqui na igreja, é porque às vezes as pessoas não contam para mim, né? Quanta coisa eu já vi aqui de milagre, de restauração, de mudança de vida. Quanto testemunho do sacrifício. Meu Deus do céu, tem gente que está de pé pela graça, pela misericórdia. Verdade ou mentira? Sabe o que é isso? É Deus. É Deus. Sempre foi Deus e sempre vai ser Deus. Então, quando você se conecta com Deus, você sabe que o inferno teme pessoas que estão em reconstrução? O inferno teme pessoas que estão em reconstrução. Você não foi nem reconstruído ainda, mas o inferno olha e fala assim, em obras. Não vai dar para entrar ali. Mas você está uma gracinha, Tiago. Não deu para não comentar. Faz todo dia ver João com cabelo. Pegou? Sei.
Só vejo algum cabelo. Hoje eu vi sem cabelo, eu até assustei. Bem-vindo ao clube. Um dia não será. Então, gente, existe uma glória maior. Ageu capítulo 2, versículo 9, Vinícius, por favor. Talvez tem coisas que foram boas no seu passado, como o meu também tiveram coisas boas. Todo mundo aqui tem coisa para se alegrar do passado. Não, aquilo naquele tempo foi bom. Verdade ou mentira? Quando eu era crente, quando eu não era crente, você sempre tem uma coisa para fazer. Aquele tempo foi bom. Sim ou não? Mas desgruda do passado, em nome de Jesus. Porque o que Deus tem para você depois dessa reconstrução é algo muito maior. Então ele diz para o povo assim, olha, esse templo, o templo de Salomão, que foi destruído, era um templo extremamente rico. Rico mesmo, financeiramente que eu estou falando. Rico. E o templo que foi construído na época de Ageu era um templo simples. Mas o Senhor diz o seguinte: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Meu irmão, o passado foi forte, o passado foi bom, mas o melhor ainda está por vir. Tem coisa grande chegando para a tua vida. Para de pensar, foi tão bom aquele carro que eu tinha, foi tão bom aquela casa, foi tão bom aquele emprego que eu tinha. Esquece essas coisas, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo, porque a glória da segunda casa vai ser muito maior do que a da primeira. Deus sempre faz coisas novas. E faz com excelência. Sabe o que agora vai ser melhor? Agora a maturidade é maior. Você está mais maduro hoje do que um tempo atrás. Te enganaram muito no passado, hoje não te passa a perna fácil, não. Verdade ou mentira? Pregaram muita lorota para você. Aliás, fala em pregar lorota, pelo amor de Deus. Eu fico vendo gente que não vai à igreja nenhuma e fica alimentando só de rede social. Se pelo menos alimentasse, como os pastores que tem uma palavra boa, mas tem gente alimentando de tanta porcaria em rede social. É tanto lixo que tem. Tanto lixo que tem, que pelo amor de Deus. Mas a glória desta última casa será maior que a da primeira. Sabe por que vai ser melhor? Porque vai ter uma unção maior. Sabe por quê? Porque vai ter mais intimidade. Porque você não está preso num sistema religioso. Você não está preso no pastor. Você está conectado a Jesus. Então vai ser maior por isso. Vai ser maior, sabe por quê? A autoridade espiritual vai ser maior. Tem pessoas já pensando aí, eu vou tomar posse dessa palavra, vou mudar minha vida. E o diabo está olhando assim, não estou gostando disso. Não estou gostando dessa palavra aí. Porque tem gente que vai tomar atitude. E se o diabo não está gostando, eu estou gostando, meu irmão. Porque aquilo que o diabo gosta, eu não gosto. Aquilo que o diabo não gosta, eu gosto. É assim, tem que ser. Então, meu irmão, põe na sua cabeça, o que parecia ser ruína, Deus vai transformar em testemunho. Vai ser em testemunho. Versículo 19, por favor, Vinícius. Se eu anotei direito aqui, isso aqui eu não estou lembrando não. Porventura, há ainda semente no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira, não tem dado seus frutos? Ah, meu irmão, ali está o detalhe dessa passagem. O negócio é que as pessoas não pegam o detalhe. Mas, desde este dia, vos abençoarei. Eu vou te explicar. Essa palavra é poderosa. Ele não disse, vou te reconstruir, vou te arrumar, e daqui um tempo, de tempos em tempos em tempos, eu vou te abençoar. Não, não é isso que ele está falando, não. Ele está dizendo o seguinte, mas desde este dia vos abençoarei. Fala comigo assim, este dia. Meu irmão, minha irmã, é este dia, é hoje. É neste dia, esse domingo, 17 de maio de 2026. É desde este dia. Toma uma decisão, vai em frente, Ele é com você. Você sabia que Deus tem pressa em nos abençoar? Por quê? Porque o nome dele é glorificado. E se Ele está abençoando, quer dizer, nós estamos entrando na presença. É desde esse dia.
eu sei, daqui a um tempo Deus vai fazer. Não, é a partir deste dia. Desde este dia vos abençoarei. E eu sou assim, eu estou lendo a Bíblia, falo, como é que é? Eu olho para, como é que é, Jesus? Aí eu pôr o dedo na passagem, eu falo assim, ó, pode começar então, Senhor. É desde este dia, pode começar agora. Está escrito aqui, ó, está escrito, hein? Desde este dia. Eis-me aqui, ó, estou em obras, pode pôr a plaquinha, estou em reforma, pode pôr o que quiser. Mas desde este dia, começa a me abençoar mais, e mais, porque Ele faz muito mais além daquilo que pedimos ou que pensamos. Ele é Deus. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor dos Exércitos. Louvado é o nome do Senhor dos Exércitos. Quando o povo decide mudar, quando o povo decidiu obedecer, o ciclo mudou. Desde este dia, se você decidir, o ciclo da sua vida muda. Desde este dia, chegar em casa, pegar a sua Bíblia. Se você não tem ela lá de papel, pega no celular, mas pelo amor de Deus, o problema de ler a Bíblia no celular, você está lendo a Bíblia no celular, daqui a pouco chega a mensagem, chega não sei o quê, baixa o aplicativo da Bíblia, mete o modo avião no celular lá, que aí você não recebe mensagem nenhuma. Mas não é assim, né? Você está lá, na maior vontade, aí chega, não dá, eu gosto de papel, né? Meu irmão, minha irmã, é desde esse dia. Se você não prestou atenção em nada, entenda, desde esse dia. Só fala com Jesus, pode vir com a tropa dos anjos todos aí, pode vir os anjos, pode vir todo mundo, que o Senhor quer. E põe aqui, em reforma. Reconstrói. Porque vamos falar sério, nós vamos reconstruir todos os dias. Porque tem dia que a gente acha que está firme. O alicerce daquela. O alicerce não, né? As paredes, porque o alicerce é Jesus. As paredes dão uma. Quebra um tijolo, quebra um negócio, ficou fraco, esse negócio tem que desfazer tudo de novo. É igual o vaso na mão do oleiro. Aí tem que quebrar tudo de novo. Meu irmão, entenda isso. Quando eles obedeceram, as coisas mudaram. E as coisas mudam. Quando o quê? Quando que as coisas mudam? Quando o altar volta. O altar volta aqui, ó. É aqui. Quando a obediência volta. Quando a honra volta. Você tem honrado a Deus? Você tem honrado a Deus? Eu não posso falar que você está honrando, eu não sei, é você e com Deus. Porque nós temos que honrar a Deus com o nosso corpo, com o nosso trabalho, com as nossas palavras, com o nosso pensamento, com a nossa casa, com tudo que é nosso, nós temos que honrar a Deus. Você tem honrado a Deus? A resposta, não precisa responder para mim, não, isso é entre você e Deus. Então, a honra volta. Quando as coisas mudam, a presença de Deus volta a ser o centro da nossa vida. Ah, meu irmão, minha irmã. Não tem nada melhor nessa vida do que Jesus Cristo. Às vezes, irmão Sebastião, pessoas que nasceram no Evangelho não entendem o que, como eu não nasci no Evangelho. Quando eu olho para trás, eu falo, para lá eu não volto nunca mais. Eu é que sei o que eu vivi lá atrás, até os 30 anos. Eu é que sei. Eu é que sei o que eu passei na mão do diabo. Eu é que sei. Quero voltar para lá, não. Entendeu? E às vezes, o privilégio de nascer no Evangelho, e a pessoa não prospera ali, espiritualmente, que eu estou falando. Larga Deus. Ah, para quem nasceu no Evangelho, eu quero te dar um aviso. Lá fora, ninguém tem misericórdia de ninguém. Lá fora é um mundo tenebroso. Aliás, o pessoal fala, né? Não obedeceu pai e mãe, lá fora, não tem conversa. Onde o filho chora e a mãe não vê. Meu irmão, estamos vivendo tempos difíceis, mas tempos de bênção. Aí é que está o detalhe, tempo difícil, mas tempo de bênção. Porque o Senhor está nos convocando, considerai vossos caminhos, desperta. Porque a presença de Deus quer voltar para a sua vida. Ele nunca quis sair. É nós que expulsamos. A verdade é essa. Mas Ele é tão misericordioso,
que todos os dias ele fala comigo, fala com você. Estou falando com você, tem hora que eu olho para o espelho e falo comigo assim, toma vergonha nessa cara? Você é crente, toma vergonha nessa cara? Tem hora que tem que olhar para a gente e falar isso. Porque não vem aqui achar que não tem no nosso meio, quando eu digo nosso meio é só aqui na igreja, não, todas as igrejas. Não tem nenhuma mulher maravilha, nem nenhum super-homem não. Tá? Não tem não. Tem que vigiar o tempo inteiro. É verdade ou mentira? Vigilância total. Concluindo, Ageu não apenas é um livro sobre reconstrução, mas é um livro sobre alinhamento espiritual. Tem gente que está desalinhada. É para estar andando aqui, está andando para cá. Volta. É para estar falando A, está falando B. É para estar pensando C, está pensando D. Alinha a sua vida com a de Deus, hein? Alinha a sua vida com o propósito de Deus. Alinha a sua vida com a vontade de Deus. Em nome de Jesus. Deus está levantando pessoas. Presta atenção. Nós queremos... O Brasil é o país do avivamento. O Brasil, Senhor, me usa, Senhor. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisinha para você aí. Está cheio. Eu falo, eu conheço muito pastor. Está cheio de colega meu de ministério que está no altar, mas está uma geladeira. Gritando por socorro. Querendo chutar o pau da barraca, desaparecer. Então está na hora de entender o seguinte: tem que ter alinhamento. E Deus está levantando pessoas que vão priorizar. Aqui entra o detalhe. É para isso que Ageu está nos chamando. Priorizar o quê? A oração. Pessoas que vão priorizar o quê? A santidade. O que é ser santo, pastor? É ser separado para Deus. Eu falo assim, o que no meu... Vou te dar uma dica para você entender o que é ser santo. No meu lugar, o que faria Jesus? Jesus faria isso que eu estou querendo fazer? Jesus pensaria isso que eu estou querendo pensar? Jesus ia dar esse calote na pessoa que eu estou querendo dar? Jesus ia magoar alguém? No meu lugar, o que faria Jesus? Aí você vai alcançar essa santidade que Deus quer. Deus está procurando pessoas que vão priorizar a presença deles, que vão priorizar o compromisso com Ele. Então, quem reconstrói o altar, a intimidade com Deus, reconstrói a própria vida. A sua vida está em jogo. A minha vida está em jogo. A nossa vida está em jogo. Meu irmão. Ainda bem que ainda existem homens e mulheres, e tem muitos, que falam a verdade, que pregam a verdade, que dão uma sacudida no povo. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. E nessa noite, Ele quer reconstruir a sua vida. Porque quem abandona o altar, perde a direção. Mas quem volta para a presença de Deus, vai de encontro à força, a conquistas, a vitórias, ao rompimento, a curas. Hoje Deus está te chamando para reconstruir áreas da sua vida que estão ou que estavam em ruínas. Fica de pé, por favor. Coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar. Ageu está dizendo: considerai os vossos caminhos. Senhor, reconstrói esse altar, Senhor. Põe a mão no seu peito e diga: reconstrói esse altar, Senhor. Porque eu oro assim, irmãos. Eu oro para Deus: tem misericórdia de mim, não me deixe sair da sua presença, não. Não me deixe sair da tua presença. Eu não posso sair da tua presença. Fala com Ele aí do seu jeito. Fala com Ele da sua maneira. Se essa palavra falou ao seu coração, fala com Ele aí. Diga para Ele: Senhor, eu estou ouvindo como se Ageu estivesse gritando no meu ouvido.
Ageu está gritando no meu ouvido: considerai os vossos caminhos. Considerai os vossos caminhos. Você foi maltratado, você foi maltratada por pai, por mãe, namorado, namorada, marido, esposa, filho, amigo, sei lá quem que é. Mas eu quero dizer que você tem valor. Você tem valor. Ele continua te amando. Ele não deixou de te amar. Ele continua te amando e dizendo: você é importante para mim. Eu paguei um preço na cruz por você. Eu te amo. Ouça Jesus te falando: eu te amo. Eu te amo. Você é precioso para mim. Você é preciosa para mim. Ele está dizendo para você: não vou curar as suas feridas internas, não. Desde agora, desde esse dia, eu já estou curando as suas feridas internas.